Pronto, já está gravando. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês o material que eu fiz da aula de hoje. Beleza? Beleza. Então, olha só. Deixa eu pegar aqui do início. Pronto. Tá aparecendo aí para vocês alguma coisa na tela? Tá, para mim tá. Artigo de opinião, não é isso? Massa, é isso mesmo. Então, o assunto da gente hoje, certo? Na primeira aula, que foi a aula que eu passei o vídeo para vocês, eu passei um vídeo falando sobre o que é o texto de opinião, certo? E aí hoje a gente vai voltar nesse assunto, falar um pouquinho mais sobre esse tipo de texto, né, que é o texto de opinião. E eu vou falar especificamente sobre um dos textos de opinião que existem, que são os artigos de opinião, ok? E aí, para a gente poder iniciar, né, tem um meme aí, foi um meme que ficou bem conhecido numa época, que é aquele, não sou capaz de opinar. E aí, com base nesse meme, eu vou lançar a pergunta para vocês. Conforme o que vocês sabem, o que vocês imaginam, para vocês, o que é opinar? Quem é que pode me explicar aí? É quando alguém está errado e a gente opina, diz uma palavra para ele. E aí, vai se quiser, né, pessoa? Naquele exato, como eu estou dizendo, uma pessoa fala uma coisa errada igual, não é assim. Só vai se quiser. Se não quiser, eu acho assim, né? É falar o que acha da vida dos outros. Falar o que acha, o que pensa. Eu acho que é isso, né? Certo. E será que opinar é só sobre a vida dos outros ou a gente pode opinar sobre outras coisas também? Não, serve para tudo. Podemos opinar sobre coisas. Eita. Por exemplo, a gente pode ou não pode? Sobre a segurança, sobre a educação, a gente pode opinar? Pode. Saúde. Pode. Então, a gente pode opinar sobre assuntos. Muito bem. Então, a gente pode opinar sobre vários assuntos, né, gente? Veja só, de acordo com o dicionário, opinar significa dar uma opinião, ou seja, expressar exatamente o que se pensa. Ou seja, quando você opina, você está colocando ali o que você pensa sobre aquele assunto, certo? Opinar também pode ser julgar alguma coisa, tá? E por aí vai. Opinar também pode ser você compreender algo, entender alguma concordância, ou seja, você concordar com alguma coisa, né, que está sendo dita. Então, opinar tem vários sentidos, né, mas basicamente o sentido principal é esse, é você expressar o seu ponto de vista, aquilo que você pensa, se vê que é a palavra, alguém sabe argumentar. Hein, gente? Oi? Tô dizendo, alguém sabe argumentar. O que seria argumentar, na opinião de vocês? Argumentar. Falar. Eu acho que é falar. Eu acho, né? Argumentar é a mesma coisa de opinar. Não é não. Argumentar. Deixa eu ver aqui, pensar. Como eu posso explicar?
Pensa aí, pensa aí. Eita, me ajude. Professor, não sei explicar, não. Fala aí, senhor. Bom, vamos lá. Presta atenção. Argumentar, Não, professor, falar. argumentar alguma coisa, né, professor? Pode falar, pode Argumentar alguma falar. coisa, né? Sim, e o que é que seria, Argumentar então, alguma né? coisa. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso, eu vou dar um exemplo para você. Presta atenção. Vamos supor que eu tenha uma opinião sobre. Deixa eu ver. A minha opinião sobre. Deixa eu ver um assunto assim, educação, certo? Aí a minha opinião é que, tô dando um exemplo, tá, gente? Tô inventando agora. A minha opinião é que as escolas têm que ter mais computador. É a minha opinião. Mas isso é verdade. Eu vou fazer isso. Vamos argumentar esse assunto aí. Eu comento. Pronto. Então, vamos supor que a minha opinião seja essa, que as escolas têm que ter computador para os alunos. Pode ter, que a escola pode ter outras coisas e que computador não é mais importante. Porque não é isso, concordar com a pessoa ou não, né? Eu posso concordar com a opinião de alguém ou eu posso... E aí, presta atenção. Quando a gente levanta uma opinião, a gente precisa apresentar os nossos argumentos. E aí é onde vai entrar a questão do argumentar, né? Então, por exemplo, se eu digo, a escola precisa ter computador para os alunos, eu preciso argumentar, ou seja, eu preciso dizer o porquê que essa é a minha opinião, eu preciso defender essa minha opinião. Aí, para isso, nós usamos os argumentos. Então, de acordo com o dicionário, argumentar seria você usar argumentos, discutir, apresentando e contrapondo razões, né? Você dá razão para alguma coisa, para um pensamento que você tenha, certo? Argumentar também pode ser você concluir, né, algo, né? Você pensar em algo, você tirar uma conclusão de alguma coisa, certo? Argumentar pode ser você criar uma discussão, pode ser você resumindo a história. Argumentar é defender uma opinião, defender um ponto de vista, certo? Então, primeiro a gente aprendeu o que é opinar, aí agora a gente aprendeu o que é argumentar. Aí, passando, nós temos uma terceira palavra, que é a última que a gente vai aprender hoje, que é discutir. E aí eu queria saber de vocês, o que é que vocês sabem sobre discutir. O que é discutir para vocês? Discutir os problemas, né, da vida, de amigos. Acho que é isso aí que eu tô falando, né? Tá, esquenta, gente. E aí, mais alguma coisa? Alguém discorda? Essa é a opinião de Rivanice, né? Alguém discorda dela, da opinião dela? Aqui, de acordo com o dicionário, olha só. O que seria discutir, né? De acordo com o dicionário, gente, discutir seria você apresentar questões acerca de alguma coisa, ou seja, você analisar algo, apresentando questionamentos, você se questionar sobre alguma coisa, certo? Tem deputados criaram uma lei a ser discutida pelos deputados, ou seja, eles questionaram essa lei, analisaram essa lei, então discutir tem a ver com isso, certo? Outra questão com relação a discutir é você colocar o assunto no centro da discussão, né? Você colocar algum assunto no centro, e aí as pessoas vão discutir sobre esse assunto. E também você pode apresentar argumentos, né, sobre isso. Você pode... E tem discutir também no sentido que a gente mais conhece, né? Que é o quê? Brigar, né, gente? Discutir no sentido da gente brigar com uma pessoa. Então, discutir pode ter vários sentidos, mas basicamente
é no sentido de questionar algo, né? De você pensar, analisar alguma coisa. Você está discutindo. Beleza? Bom, passando adiante, a gente vai chegar ao artigo de opinião. Então, eu queria perguntar a vocês. Alguém aqui já leu um artigo de opinião? Já viu um artigo de opinião? E aí, gente? Alguém já viu algum não, artigo de professor. opinião na vida? Nunca vi, Eu também não. Eu também não. Eu também. Massa, Nunca não. massa. Beleza, beleza. Então a gente vai conhecer o que é um artigo de opinião, tá? Então, essas aulas que a gente vai ter, as primeiras aulas, a gente vai trabalhar em cima disso, beleza? E aí a segunda pergunta é: então, onde é que um artigo de opinião ele pode ser publicado? Repete aí, professor, por favor. Vocês Escutei não. imaginam, Muito bem. vocês imaginam onde é que pode ser publicado um artigo de opinião, onde normalmente ele aparece? Um site de fofoca, reality de fofoca, essas coisas. Eu acho, né? Então, em sites pode ser um espaço para o artigo de opinião. Quem mais? Jornal, será que jornal tem artigo de opinião? Sim, Mas é o não, tem mais que que falar a tem. verdade, não, professor. Ele não pode falar o que acha, não. Não, mas jornal. Veja só, no jornal há vários textos, né? Textos bem diferentes um do outro. Aí tem textos em que o jornalista ele não pode colocar a opinião dele, como uma notícia, por exemplo. Notícia ele tem que ser imparcial, né? Mas tem textos em que pode colocar opinião, né? Aí seria o artigo de opinião, é um exemplo. Tá entendendo? Entendi. Pronto. Alguém imagina qual é a função de um artigo de opinião, para que serve um artigo de opinião? Para dar notícia de algo que está acontecendo, sei lá. Servir de exemplo, professor. Pode. Veja só, pelo próprio nome já para ter uma noção, né? Artigo de opinião. Então, um artigo de opinião é um texto em que o autor do texto vai expressar a opinião dele sobre algum assunto, né? Ele vai dizer o que ele pensa sobre determinado assunto. E a quarta pergunta é sobre esse assunto. Qual tipo de assunto pode ser abordado em um artigo de opinião? Por exemplo, esse lockdown que fala que tá tendo, né? Isso. Lockdown. Eles estão. Eu sei que é para segurança, eles estão proibindo os trabalhadores que vendem água, pipoca, essas coisas de ir para rua, mas, tipo, sendo que os ônibus e os metrô tá tudo cheio. Pronto, então isso aí é uma opinião, né? Pode falar sobre isso. Sim, Ou seja, um artigo de opinião pode opinar sobre esse assunto, né? Massa, massa. Então, como a gente conversou, né, gente? O artigo de opinião tem vários assuntos, normalmente sobre a atualidade, assuntos que a gente está vivendo no momento, mas como a gente vê artigo de opinião sobre assuntos do dia a dia, assuntos que a gente está passando, sabe? Basicamente isso. E aí, tem um artigo de opinião aqui que foi tirado deixa eu ver aqui qual foi o site, peraí, rapidinho. Foi tirado do Jornal do Comércio, mas a gente vai ter esse artigo na próxima aula por conta do horário, né? Que eu disse a vocês que ia ser bem rapidinho. Mas, dando continuidade aqui, veja só. Então, o artigo de opinião, gente, é basicamente isso que vocês falaram, certo? É um texto onde se expressa uma opinião. É um texto que é muito encontrado em jornais, né? Teve um aluno que falou aí, né, que é onde mais encontra artigo de opinião é em jornal, isso é verdade, revista, certo? A gente encontra muito mesmo. Então, se você abrir um jornal, porque hoje em dia quase ninguém lê jornal, gente, hoje em dia é tudo na internet. Mas, assim, se você entrar no site de um jornal, ou se você pegar um jornal mesmo impresso e procurar lá no jornal a seção opinião, sei lá, artigo de opinião,
você vai encontrar artigos de opiniões nos jornais. Aqui nessa tela tem um exemplo, olha só. Aqui é o site do jornal Gazeta do Povo, jornal que existe, né? Aí é um jornal online. Aí, se você colocar lá no jornal opinião, aí vai aparecer vários textos que são textos de opinião. Por exemplo, tem o editorial, temos a opinião do leitor, né? Ou seja, o leitor manda a opinião dele sobre um assunto para o jornal publica. Tem charges, né? Que são essas que tem desenho, tem imagem, né? Enfim. E tem os artigos, tá vendo? Então, se você clicar aqui nesse artigos, você vai entrar nos artigos de opinião que existem no jornal online. No jornal impresso, é só você folhear. O jornal impresso, se você perceber direitinho, tem as partes, né? Economia, cidade, política, educação, segurança. Aí vai ter uma parte lá que é opinião. Aí lá nessa parte de opinião, você também consegue encontrar esses artigos de opinião, certo? E aí, para finalizar, a gente tem aqui alguns sites de jornais, sites online, que você clicando, você consegue achar esses artigos de opinião ou outros sites também, tá? Ou revistas também, beleza? E, gente, olha só, na próxima aula da gente, a gente vai trabalhar em cima disso. Eu vou trazer um artigo de opinião para a gente ler junto e a gente vai analisar esse artigo. A gente vai ver como é que ele é organizado, a gente vai ver como é que se escreve um artigo de opinião, como é que se dá uma opinião, como é que você argumenta sobre um assunto, né? Que é importante a gente pensar aí. A gente está numa discussão, num debate com uma pessoa, a gente tem que saber argumentar, não é verdade? Então a gente vai falar sobre isso a partir da próxima aula, beleza? Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu não tenho, não. Muito bem, muito bem. Então, olha só, como eu falei, houve um engano aqui, sem querer, a aula da gente, na verdade, é na quarta-feira. Eu estava achando que era dia de hoje, gente. Desculpa, porque é muita aula, eu tô meio perturbada, a quarentena no juízo. Mas na próxima semana a gente fica no horário correto, tá bom? Eu vou liberar vocês para ir para aula de educação física. Tá certo? E depois eu mando um vídeo para vocês verem mais uma vez. Eu mando esse material também. Tá bom? Tá certo. Tá certo. Então, tchau, tchau para vocês. Professor. Boa noite. Se Tá, boa cuidem, noite. viu? Boa noite. Se cuidem mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau, professor. Tchau, tchau.